pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Vídeo de hoje é lotado de fofuras. Eu fiz uma seleção entre os meus livros de colorir de todos aqueles que têm imagens para ser colorida com temática de Páscoa, de coelhinho, que a gente pode encaixar para essa época do ano. Eu não conheço nenhum livro de colorir que tenha essa temática específica, a temática da Páscoa, mas muitos livros têm imagens que abordam este assunto. Como no hemisfério norte a Páscoa é comemorada na primavera, que é uma época muito florida, então os autores de livros de colorir se sentem muito convidados a explorar esse tema, já que é um tema muito alegre, que envolve flores, bichinhos fofos, e aí a gente tem um mar de opções nos livros de colorir. Eu peguei todos os que eu tinha na minha estante, fiz uma busca detalhada, marquei todas essas imagens e trouxe para mostrar para vocês. Livro da Clara Markova, não me atrevo a pronunciar o nome. Tem este desenho aqui, que é um casal de coelhinhos super fofinhos, dando um abraço. Então, uma graça essa página para colorir nessa época do ano. Ainda da mesma autora, nós temos nesse outro livro aqui dela esta imagem aqui de um coelhinho dormindo no meio de uma flor. Muitos elementos de jardim, a gente vê joaninhas, folhas, uma delicadeza. E a autora já marca que em todo o desenho, né, os pontos de sombra, então o que facilita bastante na hora de colorir. Livro Daydreams. Esse já tem 3 imagens que a gente pode adaptar para essa época do ano da Páscoa. Tem esse aqui, que é uma imagem que eu já vi muito nas redes sociais. Eu acho que é uma imagem que caiu bastante no gosto de quem gosta de colorir, que é um coelhinho rei. Ele tem uma coroa, então ele tá em cima de um cogumelo, como se fosse o trono dele, né? E como se ele estivesse cuidando o seu reino. Nesse mesmo livro, a gente vai ter essa outra imagem do coelhinho rei, novamente, dentro de uma moldura. A gente poderia até dizer que é o reflexo dele em um espelho ou a pintura dele em um quadro. Ele segura uma pedra preciosa. Olha que graça, tem um anelzinho aqui. Então é um desenho com bastante detalhes. E por último, é a imagem de um coelho que ocupa quase toda a página. A impressão que eu tenho é que esse coelho tá em um jardim, porque a gente tem os cogumelozinhos na base dos pés do coelho. Tem as pedrinhas preciosas aqui. Ele carrega um colarzinho com uma chave. Então me parece aí que ele tá guardando alguma coisa, esse coelhinho aqui. Diferente dos outros 2 coelhinhos, esse tá sem coroa. Das duas umas, ou ele perdeu o reinado no meio do caminho do livro, ou esse é um coelho guardião e não é um coelho rei. Livro da Tove Elisa. É um livro de postais, então a gramatura é muito alta de cada página, e eu encontrei esse coelhinho aqui segurando um balão, que eu confesso pra vocês, eu não sei o que tá escrito, eu só sei dizer pra vocês que provavelmente isso aqui é sueco, porque o outro livro que eu tenho da Tove Elisa também está escrito em sueco, e como vocês podem ver, realmente é um postal, ó, porque atrás tem aqui o espaço pra gente colocar o destino, né, de envio. Muito fofinho o coelhinho, talvez seja feliz aniversário, parabéns, enfim, porque esse coelhinho tá aí com um chapéuzinho de aniversário infantil e segurando esse balão. Livro Colors Make You Happy. Esse livro é pura delicadeza e sem dúvida nenhuma é um dos meus preferidos. Olha que fofurice que é essa página. São 4 coelhinhos, me parece que é uma família de coelhinhos,
todos muito bonitinhos. Então a gente tem coelhinho, tem coelhinha e um monte de lacinho de flores distribuídos ao longo da página. Temos outra opção nesse livro aqui, que é essa página dupla, que nada mais é uma página com elementos de circo, e isso fica bem nítido porque a gente tem um coelho na cartola, que a gente sabe que é bem tradicional, né, os mágicos tirarem coelhinhos da cartola. Temos aqui um saco de balinhas, balões, um elefante se equilibrando numa bolinha. Mas eu acho que é uma página que, apesar de estar abordando o tema circo, a gente pode tranquilamente adaptar aí para essa época do ano, onde os coelhinhos estão em alta. E por último, a gente tem aqui uma página dupla para colorir, que é pura fofura. Nós temos aqui, na primeira parte desse desenho, o noivado de um casal de coelhinhos. Olha que amor, o coelhinho tá levando para a coelhinha o anel do noivado, né? Tá pedindo ela em casamento. Ela toda elegante dentro de uma cestinha. Muitos presentes eles ganharam aqui no noivado. Já está aqui o véuzinho da noiva esperando. E na página seguinte a gente tem, por fim, o casamento dos noivos. Olha que coisa mais delicada que tá esse coelho super charmoso de cartola. Temos aqui as taças para o brinde, os sininhos, o buquê da noiva, que não pode faltar, e um bolo todo bonito. E olha que lindo que foi esse anel que a noiva coelhinha ganhou. Gente, pura gostosura pintar uma imagem como essa, né? Super adequada para essa época do ano. Eu acho que ficaria muito fofo fazer essa página adaptada, até porque a gente tem, né, o anel dentro de um ovinho, que a gente sabe que é um elemento bem tradicional na Páscoa. Livro Reino Animal, Mili e Marota. Encontrei duas imagens aqui que podem ser adaptadas. Essa aqui desse coelhão, ou coelhona, né? Então, assim, coelho em grande escala. E aí eu acho que, de repente, para deixar mais fofinho, mais com cara de Páscoa, daria para colocar um lacinho ou entre as orelhas, ou quem sabe no pescoço, por que não? E aqui um outro coelhão também, né? É um coelho que ele é feito todo com folhas, então são folhas que formam a imagem de um coelho. Aqui fica até um pouquinho de identificar o contorno do rostinho dele, mas é um coelho bem grandão, bem bonito. Olha só, que interessante, eu não tinha notado, mas aqui na página do lado a gente tem uma lebre, né? Olha só, uma lebre aí dando um salto. Bacana também. De repente fazer essas flores bem coloridinhas, com flores bem alegres, né? E quem sabe essa lebre aí pode ganhar um ar mais sapeca, mais faceiro para a época da Páscoa. Livro Pode Pintar, que a casa é sua. Cecília Murgel, que é uma artista brasileira e que faz coisas belíssimas. Sou apaixonada pelo trabalho da Cecília. Nesse livro aqui eu encontrei duas imagens que a gente pode adaptar para essa época do ano. Coelhinho de pelúcia, encostado em uma poltrona em um quarto infantil. Bem fofinho, então dá para fazer ele com uma cara bem gostosinha. E depois, aqui temos ao finalzinho quase do livro, quando o livro está quase terminando, um coelhinho que está no jardim, segurando, ele é um coelhinho, que ele é um adorno de jardim e que ele está segurando um lampião. Johanna Basford. Como assim? Livro As Cores do Natal tem imagem de Páscoa? Tem sim, gente. Tem uma imagem que pode ser adaptada para essa época do ano e eu fiz questão de trazer ela para você, exatamente por estar em um livro que tem a temática do Natal. Olha que graça. Me parece também uma lebre por ter um corpinho mais esguio e as orelhas bem compridas, né, que são mais características das lebres. O coelho, em linhas gerais, ele é menor e mais gordinho. Então ela tá dentro de uma mandala de flores, toda elegantemente enfeitada, e fica uma graça a gente trazer essa imagem aqui para essa época do ano, né? Uma das épocas mais fofas do ano, sem dúvida nenhuma. Outro livro da Johanna que tem imagens que a gente pode adaptar para a Páscoa é o Floresta Encantada. Inclusive eu estou com uma pintura aqui em andamento, vou mostrar para vocês só por curiosidade, tá?
Estou colorindo junto com a Carol Paviadashi. Na verdade, não estou colorindo junto, né? Porque a Carol tá muito mais adiantada do que eu neste desenho. Mas ele está aí em andamento. Eu tenho muita esperança de um dia conseguir terminá-lo. Eu acho que lá por 2040, quem sabe, eu consigo. Mas tá aí o colorido. Tô colorindo ele devagar e sempre, viu? Quem quiser acompanhar a Carol, ela tem um canal aqui no YouTube. Eu deixo na descrição do vídeo depois o link do canal. Mas voltando ao nosso tema, que é a Páscoa, vamos lá. No Floresta Encantada, temos esta imagem aqui, que são 2 coelhinhos dentro de uma estrutura que me lembra muito a estrutura de uma mandala. Temos árvores, enfim, parece que eles estão no meio de um jardim. Então aqui bastante elementos da natureza. Então a gente tem aqui um pica-pau, aqui embaixo a gente tem uma mariposa, pode ser uma borboleta, enfim, né? E muitas plantas, muitas flores, e aí os 2 coelhinhos no meio disso tudo. E aqui um coelhão, que é todinho formado por folhas, lembrando muito o estilo daquele outro livro que eu mostrei pra vocês, O Reino Animal. Então aí é um coelho todinho formado por folhas. Livro super cutie, 3 imagens nesse livro. Esse coelho bem fofinho aqui, que tá todo envolto nessas flores, tem aqui, as flores envolvem o pescocinho dele, ele é todo construído com arabescos, bem delicadinho. Esse outro que tá todo saltitante no meio de folhas e flores. E por último, um coelhinho muito curioso dentro de um vaso de cenouras, né? Conversando aí, batendo papo com um patinho. Tem borboleta, tem uma plantação de morangos, então uma verdadeira gracinha esse desenho. Livro da Ellery Fowler, que sem dúvida nenhuma, uma das minhas artistas preferidas, pelo tipo de desenho que ela faz, que são desenhos mais simples e muito delicados. Eu gosto muito dessa artista, tem alguns livros dela e não sei dizer pra vocês qual deles é o meu preferido, porque eu realmente gosto de todos. Bom, vamos começar então. Como eu disse pra vocês, né, a Páscoa no Hemisfério Norte é comemorada na época da primavera, então nada mais adequado que uma mandala com muitos ovinhos de Páscoa, escrito primavera, laços de fitas e muitas flores. Casal de coelhinhos no centro de uma guirlanda, onde está escrito, né, Hello Spring, ou seja, Olá Primavera, dando as boas-vindas para a primavera. Página dupla com uma coleção de coelhinhos pra gente pintar do jeitinho que a gente quiser. Dá pra pintar cada coelhinho de uma cor diferente. Aqui a gente tem um lettering com o coelhinho segurando flores. Página dupla de ovinhos enfeitados para a Páscoa. Então tem ovinhos aí de todos os tipos, com todos os tipos de enfeite. Tem até Joaninha tirando um soninho em cima do ovinho. E por último, lá no finalzinho do livro, olha que graça, é casalzinho de coelhos, muito bonitinho, para finalizar a obra da Ellery Fowler. E um dos meus desenhos preferidos na infância era a Turma da Mônica. Eu tenho todos os livros que o Maurício de Souza lançou para colorir, porque eu sou uma apaixonada. Inclusive, o meu primeiro livro de colorir para adultos foi o livro da Turma da Mônica, que eu comprei. E aqui eu encontrei 2 desenhos que, obviamente, eu tenho certeza que vocês já até adivinham qual é um deles, né? Mas o primeiro, para minha surpresa, foi este coelho aqui, muito mal-humorado, que eu confesso para vocês que eu não conhecia. Essa personagem aqui é o Coelho Caolho, tá? Então fala que é um personagem de 1964 e como eu não tenho tanta idade assim, eu não conhecia essa personagem, fui conhecer agora aqui no livro enquanto eu tava procurando imagens de Páscoa pra vocês. E aí, gente, eu já tava desesperada porque eu tinha olhado o livro inteiro quase e não tinha achado o Sansão,
que é a coisa mais querida, que é uma das minhas personagens preferidas, é o Sansão. E aí eu tava aqui, né, procurando o Sansão, e eis que Sansão é a última página do livro. Como assim, seu Maurício de Souza? Sansão tá tão desprestigiado? Não, gente, pelo amor de Deus, Sansão não merecia ser a última página do livro, inclusive ele merecia estar lá, né, no início do livro, porque o bichinho apanhou do Cebolinha, o bichinho foi surrado pelo Cascão, o bichinho era levado pra cima e pra baixo pela Mônica, o bichinho judiado pra estar na última página. Não, seu Maurício de Souza, joga o Sansão pra uma das primeiras páginas quando for fazer a próxima edição. Então tá aí, pessoal, o coelhinho mais amado do Brasil não podia faltar nesse vídeo. Me contem o que vocês acharam. Me falem se vocês têm outros livros que tem mais imagens para Páscoa para ajudar também quem passar por aqui. E a gente vai conversando nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!